Olá e um excelente dia para você de casa. Chega mais, hein? Tá começando agora o Aldeia News. E a gente já te leva agora em uma viagem pela floresta amazônica. Nossa missão? Encontrar uma das aves mais bonitas do planeta. Eu tô falando do galo da serra. Uma cidade no coração da floresta amazônica, cercada por cachoeiras e pelas mais belas aves da Amazônia. Fomos atrás de uma ave que muge como um boi. Se esconde nas árvores e assombra os ribeirinhos. Ela tem esse mugido forte, né? Igual uma onça, um boi, né? Dentro da floresta. E a procura por uma das aves mais exuberantes do mundo. Nas grutas, nas cavernas e na floresta. Saímos de São Paulo e voamos até Manaus. De lá, serão mais 130 quilômetros até o nosso destino, Presidente Figueiredo. É um dos maiores municípios do Brasil, com quase 26 mil quilômetros quadrados. Nós estamos a caminho de Presidente Figueiredo, a poucos quilômetros da cidade, e aqui mesmo, no asfalto, já dá para perceber a riqueza da biodiversidade na região. Olha o que acabamos de encontrar. Uma tartaruguinha que acabou de atravessar a pista. Isso acontece com muita frequência nessa região. Existe mata fechada dos dois lados e a todo momento animais silvestres atravessam a pista de um lado para o outro. Essa é uma das principais causas da morte de animais silvestres aqui na região, o atropelamento. Nesse caso, a tartaruguinha teve sorte. Agora a gente parou para fazer a imagem e ela se escondeu. Mas ela conseguiu atravessar, ilesa. Poucos quilômetros adiante encontramos um bicho preguiça, o animal mais lento da floresta. A preguiça pode demorar 3 minutos para percorrer apenas 1 metro e levaria 25 minutos para atravessar esta rodovia. Fatalmente, seria atropelada. Paramos o trânsito e a preguiça encontra refúgio e segurança na mata. Mais alguns quilômetros e chegamos a Presidente Figueiredo. Uma pequena ilha urbana rodeada de verde por todos os lados e por muitas cachoeiras. São mais de 100 cachoeiras catalogadas e outras dezenas ainda inexploradas. O isolamento e a fartura de água fazem a vida selvagem transbordar na floresta. Em nenhum lugar do mundo existe uma diversidade de aves tão grande como aqui na Amazônia. Pássaros de todas as formas, tamanhos e cores. Muitos se destacam pela beleza, outros encantam pelo canto. Mas dentre todos, existe um cujo canto se transformou em uma lenda, que durante muito tempo assustou e assombrou caboclos e ribeirinhos aqui da Amazônia. O som que ecoa na floresta é assustador. Começa como uma espécie de lamento e se prolonga depois como o mugido de um boi. Vem daí o nome da ave, pássaro-boi. O som dele é uma coisa... Quem não está preparado ou está simplesmente passeando na Amazônia, né?
sei lá, tá fazendo uma trilha, vai vir uma cachoeira e um bicho daquele canta, a pessoa acho que entra até em desespero, né? Para atrair o pássaro-boi, usamos a gravação do canto, feita ali mesmo. Juliane Tavares é guia de turismo em Presidente Figueiredo. Ela é indígena da etnia Saterê Maué e está acostumada com os sons da floresta. Mas se assustou quando ouviu o pássaro-boi pela primeira vez. A primeira vez que eu ouvi, que a gente escutou o som, parece ser o mugido de uma onça. E logo de primeira eu fiquei parada ali para me ver se realmente não era onça, mas era o pássaro-boi. A ave habita as árvores mais altas da floresta, árvores que aqui na Amazônia atingem até 60 metros de altura. Por isso, fazer imagens do pássaro-boi é sempre muito difícil. Tem dois aqui. Atraído pelo canto, ele passa voando perto da gente, ao alcance de nossos olhos, mas inacessível às nossas câmeras. Edson Endrigo é fotógrafo e publicou diversos livros sobre aves brasileiras. Poucos dias antes de nossa chegada, ele esteve em Presidente Figueiredo e conseguiu fotos e um vídeo que mostra a ave de 35 centímetros. Ele é um bicho feio, mas ele é tão feio que ele é bonito. Porque ele tem essas características dele, né? A pele nua aqui, mostrando uma pele azul junto do bico, uma cabeça muito esquisita, um formato muito esquisito. E fica aquela gritaria, aquele negócio impressionante, né? Depois do pássaro-boi, é hora de ir atrás de nosso maior desafio: encontrar e gravar a ave mais famosa de Presidente Figueiredo. Além de ave símbolo, o galo da serra se transformou também no principal embaixador do turismo em Presidente Figueiredo. Todos os anos, centenas de pessoas de várias partes do mundo vêm até aqui na esperança de avistar essa ave tão exuberante no ambiente natural dela. Nós estamos agora entrando na mata também, à procura do galo da serra. Nós vamos caminhar cerca de 4 quilômetros até um local onde algumas dessas aves foram avistadas. Numa procura como essa é preciso basicamente duas coisas: paciência e sorte. Paciência nós temos. Vamos ver se a gente conta também com a sorte. Caminhar na floresta amazônica exige atenção e cuidado. Raízes expostas aumentam o risco de tropeços e torções. Caminhamos durante 1 hora, passando ao lado de grutas e cavernas esculpidas pela ação da água. Estamos no caminho certo. Essas cavernas servem de berçário para as fêmeas do galo da serra. Elas são bem diferentes dos machos. Menores, com até 15 centímetros, são marrons e bem discretas e raramente saem das cavernas. Elas passam o ano todo. Período de chocagem e depois elas continuam morando no mesmo local. Elas só saem daí quando ela vai acasalar com os machos nas arenas deles. Seguimos então à procura das arenas, os lugares onde o galo da serra se acasala. Depois de algum tempo, ouvimos o canto inconfundível do galinho. A gente está chegando perto do ponto onde foram avistados alguns. Não dá para ver ainda, mas já dá para ouvir. Olha. É esse. É o canto. Na verdade, parece mais um
pio, mais agudo, mais prolongado. Está vocalizando. Ainda não dá para ver, mas não vai ser difícil se ele estiver por aqui, porque ele se destaca muito na folhagem. Vou chegar mais perto. Logo em meio à folhagem, avistamos algumas formas alaranjadas. Ficamos imóveis, em silêncio, e alguns começam a se mostrar, até se revelarem por completo. Foi uma longa caminhada e uma longa espera, mas valeu a pena. Nós chegamos num lugar onde existem vários galos da serra e eles estão todos aqui ao nosso redor. Senhoras e senhores, estamos diante de uma das aves mais exuberantes do mundo. Uma ave majestosa. Com cerca de 30 centímetros, o galo da serra tem a plumagem num tom laranja, quase avermelhado. Uma crista acentuada que quase esconde o bico. Quando fica de costas, dá para perceber detalhes em preto na ponta das asas. Uma ave que fascina qualquer pessoa, até quem está acostumado a ver e fotografar aves no mundo todo. Ela tem que ser uma das aves mais lindas do mundo, né? Tem que entrar como uma das aves mais lindas do mundo. E quando você vê um galo da serra, imediatamente você já começa a lembrar das aves do paraíso na Nova Guiné. Falando, não é possível, tem que ter um parentesco, porque olha como é tão espetacular quanto aquelas coisas malucas que tem na Nova Guiné, né? Essas aves incríveis. Ficamos quase 1 hora em silêncio, observando as aves. Algumas descem para o chão, percebem que não representamos perigo e se aproximam. Aqui em Presidente Figueiredo, em algumas trilhas, existem limites para a aproximação e observação do galo da serra. Nessa, por exemplo, foi colocada uma corda, que esse é o ponto máximo que as pessoas podem chegar. Ninguém pode ultrapassar esse ponto, porque ali dentro existem pequenas clareiras no chão que são usadas como pontos para acasalamento dessas aves. É um tipo de proteção e parece estar dando certo. Em alguns momentos, nós ficamos cercados por vários galos da serra. A população dessas aves tem aumentado ano a ano em Presidente Figueiredo. Como resultado, o galo da serra saiu da lista de aves ameaçadas de extinção, mas continua cobiçado por traficantes de animais. Assim como vêm os amantes da natureza para observação, para ter o esplendor de tudo isso, vêm os traficantes, né, que fazem a coisa errada, que capturam esses animais e que, infelizmente, depois de capturado, quase com toda certeza, esses animais vão a óbito, morrem e não tem como. Essas imagens mostram um galo da serra preso numa gaiola. Ele estava pronto para ser enviado ilegalmente para o exterior e foi resgatado. Aqui em Presidente Figueiredo, os verbos cuidar e proteger são conjugados em tempo integral. Para manter vivos na floresta os sons. E as cores que fazem da Amazônia a mais rica e bonita floresta do mundo. E hoje a gente embarca em uma viagem pelo menor parque nacional do mundo, localizado lá no atol de Farquhar, nas Ilhas Seychelles. A pequena ilha foi comprada lá em 1962 por R$57 mil. Só que só anos mais tarde que ela foi transformada em um parque. O atol de Farquhar, nas Ilhas Seychelles, Álvaro ficou frente a frente com o perigo. Olha os bichos aqui, cara. Esse cara morre, tem que sair correndo. Isso aqui é pior do que tubarão. Os caras atacam mesmo. Olha o tamanho deles.
Mas que bicho é esse que é tão feroz assim? Daqui a pouco a gente descobre. Mas antes, uma pergunta. Você pagaria para ter essa vista? Só para você? Esse homem pagou e foi bem mais barato do que você pensa. Essa ilha aqui, olha que curiosidade, ela foi comprada por R$57 mil em 1962 por um britânico chamado Brandon Grishaw. Ele comprou de um francês que tinha várias ilhas aqui em Seychelles. Na época, a ilha estava abandonada. Ervas daninhas sufocavam as árvores e as plantas rasteiras. E o que aconteceu? Junto com os nativos, ele começou a abrir, né, a vegetação. Ele limpou todas essas ervas que prejudicavam, sufocavam as árvores, tirou os ratos e a vegetação começou a fluir. Ainda bem que a ilha é pequena. Moi Yen tem 400 metros de comprimento por 300 de largura. É o mesmo que 17 campos de futebol. Então, foi mais simples para Grishaw recuperar a biodiversidade da ilha. Ele chegou a plantar 16 mil árvores em Moi Yen, mudou completamente o local e fez de lá a casa dele, até 2012, quando faleceu aos 87 anos. Desde a morte de Grishaw, Moi Yen foi transformada num parque, o menor parque nacional do mundo. E quando o Brandon Grishaw começou a limpar a ilha, né? Ele encontrou 2 túmulos que diziam, infelizmente, desconhecidos. E a teoria por trás disso era que eram piratas enterrados ali para proteger um tesouro escondido, que é essa ilha. Acredita-se que a ilha tenha sido um refúgio ou um local de esconderijo para piratas nos séculos 18 e 19. Lendas locais garantem que pode haver algum tesouro enterrado por aqui. Então essa lenda correu solta por aqui. Agora, se há uma lenda, se é verdade, o tesouro nunca foi achado ainda. Pois o Álvaro também foi procurar e encontrou os túmulos escondidos de supostos piratas e do próprio Grishaw. Se teve piratas, se teve tesouro, a gente não sabe. Mas o mais importante é que essa praia linda aqui, ela ganhou um nome: Baía dos Piratas. A navegação continua pelo Oceano Índico, até uma das formações mais impressionantes de Seychelles. A gente acabou de chegar aqui nesse remoto atol de Farquhar, no sudoeste das Seychelles. É um verdadeiro paraíso quase intocado pelo homem. Você sabe o que é um atol? É uma ilha ou conjuntos de ilha em forma de anel, geralmente com uma lagoa transparente bem no meio. Um paraíso batizado em homenagem a Sir Robert Farquhar, o primeiro governador britânico das Seychelles, no início do século XIX. Um local tão limpo que a areia é branquinha e a água é de um azul turquesa difícil de encontrar. Olha que lugar maravilhoso. Você vê que fachada verde, mas é uma forma de anel, tá vendo? Vai, vai, vai. E aqui é a saída para o mar. Que espetáculo de lugar. Lindo, a água clara. Mas o guia chama a atenção para um peixe que aparece ali no raso com frequência e pode ser perigoso. Olha como são grandes. Nosso guia se refere ao xarel gigante, um peixe arisco que pode chegar a 80 quilos. Nós não incentivamos as pessoas a entrarem na água, porque esse peixe pode morder, sabe? Teimoso que só, nosso viajante foi testar a paciência dos peixes. Olha os bichos aqui, cara. Esse cara morre, tem que sair correndo. Foi só eles chegarem pertinho que o Álvaro deu no pé.
Ó, você viu que os bichos correram atrás, cara? Onde é que eu vim aqui parar? A lição que fica é: ouça o guia local e nunca brinque com um xarel gigante, seu Álvaro. Não sai daí, porque na volta do intervalo você vai conhecer a Zuzu, um pet que tem conquistado as redes sociais. Estamos de volta para te mostrar uma história que parece de cinema, viu? Um brasileiro passou quase 10 anos sem saber nada sobre um americano que morava ao seu lado. Apesar da amizade entre os dois ali do convívio, ele nunca imaginou que o vizinho o espionava esse tempo todo. E muito menos que ele era um ex-agente especial da CIA, o Serviço Secreto Americano. A gente pegava ele olhando pela fenda da janela, ou às vezes pelo deck que tem na porta da casa dele. Ele escondia algo ali dentro que mexia com a cabeça de todo mundo aqui em casa, entende? Então a gente não sabia realmente quem era o Bill. Nesta rua, dois vizinhos que pareciam não ter nada em comum, nem falavam a mesma língua. No começo, algumas desavenças. No final, uma grande amizade. Até que um descobriu o grande segredo do outro. Esta casa cinza é do brasileiro Rodrigo, fotógrafo e produtor de vídeos. Ele vive aqui há mais de 10 anos com a esposa e 2 filhas. Na casa ao lado morava um senhor americano, solitário e rabugento. Tudo era motivo para reclamação. Logo no primeiro tete a tete de palavra, foi para ele chegar para mim, ele bateu na porta e disse para mim que eu tinha que dar um jeito de cortar o arbusto, porque o arbusto que divide a nossa casa, já que não tem muro, estava atrapalhando ele sair com o carro dele. Ele só falou isso, eu nem respondi, ele virou as costas e foi para a casa dele. Mas as reclamações não eram o pior. Rodrigo se sentia vigiado. Daqui da minha casa, quando você olhava para a casa dele, todas as janelas eram cobertas, mas em alguns momentos a gente percebia que do segundo andar da casa dele, a luz acendia e apagava e um pedaço da cortina ia para o lado. Então, obviamente, tinha alguém olhando para cá. O problema é que você pensa em tudo. Qualquer coisa pode ser, né? Pode ser algo que você não espera, como realmente acabou sendo, como poderia ser algo muito pior, né? Ele não se deu por vencido. Num dia de inverno, usou a típica generosidade brasileira para derreter o coração gelado do vizinho. Aqui em New Jersey neva muito, né? E aí eu saí com a minha mãe para poder limpar a neve e ele também saiu no mesmo momento. Porém, ele não conseguia, devido a um problema que ele tinha nas costas, a tirar a neve com facilidade. Aí eu limpei a calçada dele. E aí, logo depois disso, ele chegou perto de mim, tirou uma nota de $100 e eu falei, não, eu não estou fazendo isso aqui por dinheiro. Apenas se eu estivesse no seu lugar, é o que eu gostaria. Daquele momento, a gente começou a conversar e nós descobrimos que nós tínhamos um ponto em comum. E aí, quando eu cheguei na casa dele, para quem mexe com vídeo, com foto, era um playground, porque tudo era formado de vídeo, tripés para todo lado, lentes para o chão, cadeiras de videomaker, estúdios, tudo estava montado dentro da casa dele. Assim começou a amizade entre Rodrigo e o americano William, que preferia ser chamado de Bill. Com o tempo, o Rodrigo se tornou uma espécie de faz-tudo para o vizinho. Compras de mercado, pequenos reparos na casa, idas ao médico. Mas o mistério ainda não tinha acabado. E como foi conhecer a casa do Bill, esse lugar tão cheio de mistérios? Na casa dele eu não via absolutamente nada de foto de ninguém. Mas assim, nenhuma foto. Quando ele começava a me perguntar coisas pessoais, aí eu entrava no âmbito pessoal dele. Ele esquivava. Porque quanto mais eu ia lá, mais eu queria saber quem era, de onde vinha, o que fazia. E eu não conseguia. Mas ele conseguia tirar as informações de mim.
Até que um dia, detalhes do passado de Bill começaram a ser revelados. No andar de cima da casa... Ele me pediu para subir para poder pegar um negócio para ele. E quando eu passei pelo corredor, a primeira peça do quebra-cabeça estava ali na parede, estampada ali. E ali tinha um quadro. E nesse quadro estava agradecendo pelos mais de 30 anos que ele havia servido ao Serviço Secreto Americano, a CIA. Eu olhei para o quadro e eu fiquei assim, como? Imagina, você descobrir que mora do lado de uma pessoa durante todos esses anos que serviu o Serviço Secreto. A gente sempre vê nos filmes, né, daqui dos Estados Unidos, de Hollywood, a CIA, e você tá do lado de um cara que era agente da CIA. Rodrigo guardou a informação por muito tempo e manteve a amizade até o último dia de vida do agente Bill. O americano morreu de leucemia, mas pouco tempo antes gravou um vídeo e deixou um presente para o vizinho brasileiro. I am giving as a gift to Rodrigo all of my video production gear, which includes video cameras, sound equipment, microphones, lighting equipment, everything. Ele virou para mim e falou assim, eu tenho leucemia, eu não tenho muito tempo de vida, você olhou, me cuidou, você fez tudo para mim sem saber, sem querer saber, você nunca tentou, você nunca ficou tanto me perguntando o que era, você estava apenas se preocupando em me ajudar. Aqui parte dos presentes que o agente Bill deixou. Lentes, câmeras, iluminação, equipamento completo de produção audiovisual. Tem uma mala de trabalho e até um telescópio profissional. Equipamentos que antes foram usados para espionagem pelo governo americano, agora terão uma função menos misteriosa. O curioso é que o equipamento que o Rodrigo recebeu também foi usado para fazer imagens do brasileiro sem que ele soubesse. Como esse vídeo em que ele aparece trazendo compras para o Bill. It's open. You got lucky. I got lucky. What, you found chocolate ice cream? You kidding, really? I went to another grocery store. O Rodrigo só descobriu as imagens quando ele levou os equipamentos para casa. Bill mantinha registradas imagens do dia a dia e as visitas de Rodrigo. Afinal, um agente da CIA aposentado é sempre um agente. Mais um segredo do misterioso vizinho que virou um amigo um tanto excêntrico. E qual é a lição que você tira de toda essa história? Olha, é uma lição de paz, é uma lição de que nós, seres humanos, devemos ajudar os outros sem pensar. Bom, tá aí a prova que pelo menos o trabalho dele ele fazia muito bem feito, né? Agora presta atenção nessa história aqui. A pequena Zuzu tem só 3 meses de vida, mas já tá famosa em todas as redes sociais, viu? Com muito carisma. Ela ganhou fãs no Brasil todo, pela fofura também. E claro, chamou a atenção por ser um pet nada convencional. Tá curioso, né, para conhecer a espécie da Zuzu? Então vem com a gente. Achamos o Brasil direto do Viaduto do Chá, no centro de São Paulo, porque a poucos quilômetros aqui desse local vive uma alpaca com uma vida luxuosa. Pois é, uma alpaca como animal de estimação, totalmente diferente e curioso. E nós vamos conhecer a rotina, até porque fiquei sabendo que ela vive em ambiente climatizado, ela tem uma alimentação balanceada, é criada como uma bebê. Tenho certeza que você vai querer ter a vida que essa alpaca tem, a alpaca Zuzu. Mas antes disso... Que bicho que é esse aqui, ó? Sabe que bicho que é? Aí, ó. É uma... Me parece ser um camelo. Parece uma ovelha, né? É meio parecido com camelo, né? Parecido com camelo? É. O senhor não errou totalmente a resposta, não. Porque ela realmente é da família dos camelos. Você pensou que começava com L? Sim! Esse é o quê? É uma alpaca. Nunca viu de perto? Não. Você seguiria uma dessa aqui nas redes sociais? Não. Porque a Zuzu tem perfil nas redes sociais. Caramba. É, ela é famosa. E chegou a hora da gente conhecer a vida luxuosa desse animal de estimação diferente, da alpaca Zuzu. E nós vamos agora até o endereço dela. Nosso drone segue na frente. Chegamos aqui em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Nessa rua que eu estou caminhando, já é a rua da residência da alpaca. Aliás,
Você sabe o que é uma alpaca? Que é um animal muito dócil. Além disso, parente do camelo e da lhama, que vive nas áreas altas, na região da Cordilheira dos Andes. Vamos ver aqui de perto. Opa, olha só que residência linda essa aqui. E ó, Natália. Tudo bem? Gente, Natália Valente. Oi, gente. Cuidado Aqui, aí. olha que diferente. Ela vai fugir, hein? Ela foge? Ela foge, ela gosta Ela de é correr. esperta. É inteligente. Não, muito linda. Diferente do que o povo possa imaginar, porque muita gente compara com a lhama. Só que a lhama é muito maior, né? Ela é maior e ela também tem um pelo mais grosso. Ela, se você botar a mão, você vai ver que ela parece um ursinho de pelúcia mesmo. Eu já vi o pessoal criando, por exemplo, em sítio, igual lhama. Sim. Agora, ter como pet dentro de casa e assim, andando Ela pela fica sala... aqui. Como você teve essa ideia? Quanto que foi? Como foi? Então, eu ganhei de presente de um amigo meu que tem uma, o Rincon. Falei, que bonitinho, quero uma. Brincando, assim. Aí cheguei no aeroporto, ele com a alpaca. Essa é a altura máxima que ela atinge? Não, ela ficou do meu tamanho. Ela cresce ainda, com o pescoço. filhote a Zuzu ainda. Ela tem 3 meses. Quanto custa em média uma alpaca se eu quiser comprar uma? 15, 20. Entre 15 a 20 mil. Zuzu tá se acostumando ainda com a fama, né? É. Tá. Esse aqui é igual de pentear um cachorrinho. Aqui que é a casa da Zuzu? É a casa da Zuzu, mas assim, ela não fica aí, tá? Ela só fica lá dentro, ela nem gosta. Só tem a casa, né? Só Porque tem a casa, ficar, ela é não tipo fica. enfeite. Olha que diferente. Então, Vem, tem Zuzu. a casa, mas ela nem quase vem, porque Dudu, ela pra vai você. perder sair daqui do que conviver ali dentro no ar-condicionado, imagina? Ô, Zuzu! Dá uma lá pra Zuzu aí, ó. Ela gosta mais da mamadeira ou dos legumes? Não, mais mamadeira. E É porque ela ainda cenoura é também. filhotinha, né? É. Vocês pegaram ela com quantos meses? Ela tinha 20 dias. Nós vamos colocar a coleira na Zuzu e vamos agora dar um passeio. Ganhe o mundo, Zuzu. Vamos lá. Quer dizer que você, Natália, ganhou de presente, mas quem adotou foi a família toda. A família inteira ama. Apaixonada no meu vô. E aonde ele tá, ela vai atrás. Ela gosta. Nossa, Ama. adoro. Já passeou, ela gastou energia, agora deu fome nela. Agora você vai ralar cenoura. Ó, vamos Vamos. então. Ela adora, viu? Ela ama a cenoura, uma cenoura inteira, tá? Jama, como você rala? Me mostra aí. Me ensina pra depois Assim, ó. eu fazer. Você faz assim, segura e vai ralando. Ah, com a ponta. É que vai mais rápido. Boa. Tá. Você participou da fazenda? Na fazenda, Eu você sabe, não tinha participei. gente pra fazer comida, não. Era Não. gente que tinha que... Eu vivi de tapioca e ovo. A É? fazenda toda é que eu sabia fazer. Lá dentro você nem imaginava que um dia você ia ter uma alpaca. Nunca. A Zuzu já passeou. Aí ela come, daqui a pouco ela deita um pouquinho ali na cama dela. Aí ela vai deitar. Ela vai deitar talvez no chão. A cama ela só usa pra dormir mesmo. De noite ela dorme na cama. No quarto ela dormiu, mas quando ainda é filhote. Dormia lá em cima. É porque a gente não colocou mais ela pra dormir lá dentro de casa, porque a gente tinha que colocar fralda. E tadinha dá dó, né, de deixar ela com fraldinha e tudo. Então a gente deixa ela aqui fora, super tranquilo. Agora, se você quiser ter uma alpaca como animal de estimação, o que é preciso? 12 metros quadrados é o suficiente para que eu tenha este espaço físico para criar uma alpaca. E é importante também que eu tenha um espaço externo para que elas possam comer um verde. Então, se eu tiver grama numa chácarazinha, elas já vão ajudar a parar a grama e já vai servir como alimentação para ela também. E é um animal de que, independente da localização do Brasil em que ele estiver, é fácil alimentá-lo, porque eu vou alimentar com ração de cavalo. E o complemento é feno e uma graminha para ela comer. E o Achamos do Brasil com a alpaca com vida de herdeira. Aliás, uma vida boa a pacas. É a Zuzu e o Dudu. Aí. Zuzu e Dudu. Gostou de conhecer ela? Queria ter o mesmo tratamento que ela tem, viu, gente? Meu sonho ter uma vida dela, viu? Meu sonho.
Uma estrada que corta 3 estados, passa por mais de 200 cidades e o viajante que faz essa rota turística usa até um passaporte especial. Essa via, que passa por São Paulo, Rio de Janeiro e também Minas Gerais, foi a principal rota de transporte durante o período colonial. Já o documento não é nada oficial, viu? Mas sim uma maneira criativa de incentivar o turismo na região. Essa estradinha que corta montanhas com belas paisagens é a mais antiga do Brasil. Um percurso ainda com mata fechada, rios, cachoeiras e uma baita curiosidade que quase ninguém sabe que existe. Quem diria que no Brasil tem viagem com passaporte, né? E vou te falar, um passaporte muito mais legal que o outro, viu? Quando a gente fala em passaporte, a gente logo imagina uma viagem internacional. Mas o que pouca gente sabe é que aqui no Brasil existe uma viagem com passaporte. É a Estrada Real, a maior rota turística do país, que você vai conhecer agora. Com 1.630 quilômetros, a Estrada Real passa por quase 200 cidades de 3 estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O percurso pode ser feito de moto, de bicicleta ou de carro. Tem trechos de asfalto, mas a maioria é terra. Uma bela mistura de presente e passado. A Estrada Real é o caminho primitivo que, após a descoberta do ouro, a coroa portuguesa criou esse caminho oficial para escoar, retirar todas as riquezas que saíam de Minas Gerais e chegar até o Rio de Janeiro. Ao longo desse caminho de mais de 1.600 quilômetros, você vai encontrar populações primitivas, preservando o seu patrimônio, a sua história, a sua gastronomia e o seu jeito de ser. São 4 opções de roteiro, sempre tendo a região de Ouro Preto como ponto de chegada ou de partida. Tem a rota que leva a Paraty ou a Petrópolis, no Rio de Janeiro, a Diamantina, em Minas Gerais, e o caminho do Sabarabuçu, que une as comunidades mineiras de Cocais e Glaura. Por onde passa, o visitante pode registrar a visita. É só apresentar o passaporte próprio da Estrada Real. Ele é bem parecido com o documento oficial. A diferença é que não é obrigatório. Pode ser solicitado pela internet, um para cada CPF, e foi criado para estimular o turismo. Turismo é uma forma de você mostrar e trazer a pessoa. Eu acho que é a forma mais fácil de trazer a riqueza para a cidade, né? Que a pessoa vem de fora e deixa Conhecendo a cidade, ela fortalece toda a cadeia, né? Desde da alimentação, restaurante, hotéis. É para você conseguir documentar, para tentar materializar junto com os marcos um pouquinho da Estrada Real. Você levar essa história para sua casa, você querer conhecer todos os pontos, passar, aí chega para bater o carimbo, bater um papo com a pessoa, falar um pouquinho da história local. Eu acho que esse bate-papo, esse contador de história é fantástico, né? Esse passaporte aqui, quem consegue completar é super bacana. A gente viaja muito e eu falo que lá fora perde muito pro Brasil, viu? A gente tem tanta beleza natural, tanta história, tanta riqueza, culinária de Minas. Ó, dá show em qualquer lugar do mundo. Ao longo do percurso, existem 165 pontos de apoio ao turista, como este aqui. O procedimento é rápido e simples. Oi, como vai? Tudo bem? Basta apresentar o passaporte para ter o carimbo. Cada cidade, muito obrigado, tem uma lista de acesso dos visitantes. Até agora, são cerca de 28 mil. Os carimbos homenageiam as riquezas do local visitado, como os casarões centenários que preservam uma tradição, as janelas e seus detalhes que a maioria dos visitantes desconhece.
tem vários formatos, tá vendo aqui, olha? Tem de arco abatido, são vários formatos. E esses formatos muitas vezes determinam uma região. Então, por exemplo, Paraty tem determinados tipos de janela, aqui em Minas outros tipos. E com as características locais, né? Por exemplo, a jabuticaba de Sabará. Isso aqui, ó, janelinhas típicas com a jabuticabeira. Ou seja, qual que é a ideia das bordadeiras, né? Que se vê através das janelas mineiras, né? Que é o pé de jabuticaba, que é o casaril, né? Casaril com igrejinhas. Para o turista não se perder na imensidão dessas planícies, foram construídos 1.896 marcos com as referências do percurso. Os marcos são de concreto, ficam no meio da paisagem e todos têm um mapa com o caminho escolhido, além de indicar onde está a estrada real. Este aqui, por exemplo, mostra que a estrada está aqui do lado direito. Já ali na frente, na bifurcação, o turista deve pegar o lado esquerdo. Quem consegue completar cada um dos 4 caminhos da estrada real ganha um certificado. Jefferson faz questão de deixar o dele exposto na oficina onde trabalha. Em 2 dias, o técnico em eletrônica percorreu de moto o caminho do Sabarabuçu. Eu descobri o Sabarabuçu, que é a menor rota que tem atualmente, são 160 quilômetros. Decidi começar por ela, que além de ser uma conquista pessoal, eu acho que me engrandeceu com experiência com a moto. Você conhece indo lá, conversando com o pessoal da cidade, descobrindo a história no local, na cidade. Uma estrada cheia de belezas naturais, história e aventura. E quem diria, com direito ao passaporte carimbado. E na volta do intervalo você vai ver algumas invenções quando o assunto é pastel. Não sai daí, o Aldeia News volta já. Estamos de volta e agora me conta uma coisa, hein? Você gosta de pastel? Eu sou fanático pelo pastel. Se pudesse, comia todo dia também, se não fizesse um pouco mal para a saúde, né? Comer tanto assim. Tem algum recheio favorito? O meu é o clássico, tradicional de pizza. Bom, mas essa iguaria que muita gente pensa ser uma invenção chinesa é, na verdade, original aqui do Brasil, viu? É nossa. E como sabemos que o brasileiro é muito criativo na hora de inovar, a gente separou os formatos e também os recheios mais diferentões que têm conquistado o público. Quando o assunto é culinária chinesa, o brasileiro não precisa de passaporte. É só atravessar a rua, que toda esquina tem um bom yakisoba. E a comida favorita de toda a feira livre é ele, o nosso famoso pastel. E como tudo que o brasileiro ama acaba fazendo a sua versão, o salgado milenar também ganhou as suas adaptações de recheio, tamanho e até formato. E com tanta oferta de pastel por aí, é fácil saber de onde vem a receita, né? Do chinês? Eu acho que veio os chineses, né? Que a gente pensa assim, pastel chinês, né? Eu acho que sim. Uns falam que veio da Índia, que os japoneses têm participação. Eu sei que chegou no Brasil e o brasileiro, você sabe como é que é, né? A gente deixa tudo com o nosso toque. E se você também pensou na China, você errou! A inspiração veio sim da culinária chinesa, uma adaptação do famoso rolinho primavera. Mas o pastel raiz, esse crocante cheio de recheio, é 100% invenção brasileira. E como de costume, trouxemos um especialista quando o assunto é comida chinesa. Há 10 anos aqui no Brasil estudava português sim, mas não tá bom. Português é um pouco difícil. Te garanto que pra gente o chinês também é difícil, mas pode ficar tranquilo que pra bom entendedor, meia palavra basta. Agora, nossa família funcionamos um restaurante, a comida chinesa é bem raiz. Fazer um restaurante chinês é atrair as pessoas chinesas. Nunca imagina que os brasileiros não gostam disso. Viu, chefe? Os anos de estudo na cozinha ultrapassam qualquer barreira linguística.
Não. Sou me formado de faculdade é física. Tá? Eu fui um ano de professora de física. Ah, perfeito. Física e pastel têm tudo a ver. Ambos desafiam as leis da natureza. E como a receita já nasceu adaptada, a gente usou toda a nossa criatividade para criar verdadeiras obras de arte. Então, eu achava que eu era pasteleiro, mas agora estão me chamando de artista, mas eu sou pasteleiro. Agora a gente foca bem no tradicional, que eu acho que o simples bem feito é sempre mais. Não seja modesto, chefe. E de onde vem a inspiração para essas criações? Começou com o nascimento da minha filha, há 23 anos atrás, e resolvi colocar no cardápio, foi um sucesso. Qual foi o primeiro? O primeiro foi o coração, né? E quem diria que uma homenagem poderia render tantas obras de arte diferentes? Hoje, no cardápio, a gente tem quatro modelos, que é o Batman, a maçã, o chinelo e o coração. Mas a livre, eu já fiz, eu acho que em torno de uns 50, 60 modelos diferentes. O chinelo é simbolizando a humildade, né? Tem o Sonic, pedido da criançada, pede Peppa Pig, peixe, sai muito peixe, cavalo marinho, que aqui nós estamos na praia. Tem uma corujinha ali, tem um ursinho com coraçãozinho. Vamos ver então o que o nosso especialista chinês acha do nosso pastel brasileiro. Agora na China também tem esse tipo de coisas. É quase igual. Só massa diferente. Encher com porco. Esse tipo tem semelhante. No sul da China se chama jiao. 咸水饺. Tem certeza, chefe? Não acho que tem um pastel de porco em formato de peixe na China. Não, muito diferente. Bom, tudo bem. Agora que já vimos formatos de pastel que não existem nem na China, precisamos de uma boa sobremesa. Algo leve e macio para combinar com um bom chinelo de calabresa. Que tal um pastel doce? Eu acho tomate amarelo. Muito recheio. É muito diferente. Impressionante. Pastel de bolo de rolo. Cartola com pastel combina perfeito. Tem banana. E aí, chefe? Já viu um pastel doce na China? Não. Esse tipo de pastel não. Não é sobremesa. Na China não é sobremesa. É bem diferente. Pastel me traz muita memória afetiva, assim. Quando eu penso em família reunida, eu penso em pastel. A família todos os domingos se reunia, meu pai fazia pastel, minha avó fazia pastel. Então, na hora que a gente resolveu empreender, tinha que ser pastel. E o pastel mais famoso do momento tem sido o poderoso pastel de bolo de rolo. Aqui em Recife, quem não ama bolo de rolo, né? É uma tradição bem forte aqui nossa. Bolo de rolo é uma massa de pão de ló, feito em várias camadas bem fininhas, recheado tradicionalmente de goiabada. E na hora de criar um pastel diferente, assim, que chamasse atenção, a gente pensou em juntar o bolo de rolo, o queijo do reino também, que é uma combinação que todo mundo já consome aqui em Recife, o bolo de rolo com queijo do reino. E aí foi isso, fazer uma coisa que agradasse e ficasse diferente. E claro, como o brasileiro ama um hot dog, não poderia faltar um pastel sabor hot dog. O de hot dog é assim, meu marido, ele ama hot dog. Como ele ama cachorro quente, eu falei, vamos fazer um pastel de hot dog para ver se vai dar certo. Ele é a salsicha com molho de tomate, aí vai milho e cebola. E aí a gente acompanha, aí o pastel fecha, frita, e aí do lado do pastelzinho a gente acompanha a batata palha, ketchup, maionese e mostarda. E fica parecendo um cachorro quente da massa de pastel. E o que será que o nosso chefe acha disso, hein? Parece que... Sabe que talvez fica um pouco seco. Com essa cachorro quente, não. Tem não. Prova, confia em mim, prova. É saboroso. É muito bom mesmo, foi uma combinação muito boa. E pelo visto, aqui tem feito bastante sucesso. A criançada adora. É bem diferente. Salsicha, ketchup. Eu gostei muito. Talvez vai gostar aquele coisas abrir e encontrar coisa novidade. Todo mundo é assim.
China também. Tá vendo? Não somos tão diferentes assim. A paixão pela fritura e a criatividade mostram como brasileiros e chineses podem ser muito semelhantes. Bem recheados, da primeira à última mordida. Comer hoje, comer daqui a 6 meses, vai ser a mesma quantidade de recheio. Comer super recheado, super crocante e delicioso. E modificamos o pastel justamente para agradar o nosso cliente, né? E fazer com que ele volte. E ele veja nesse trabalho simples, é bem simples fazer pastel, mas veja que ali tem amor e muito carinho envolvido. Nos últimos dias, um filhote de macaco lá no Japão conquistou a internet. O vídeo que correu o mundo mostra o pequeno Punch abraçado a um macaco de pelúcia. Mas o que ninguém sabia era que aquela relação com o brinquedo carregava uma história de rejeição, aprendizado e surgimento de uma nova família. Um filhote de macaco, lado a lado, a um bicho de pelúcia. Ele aparece em cena agarrado ao amigo. Tenta se manter protegido. As imagens que conquistaram a internet são mesmo muito fofas. Mas o que ninguém poderia imaginar é que o Punch, tão pequeno, já carregasse uma história de rejeição materna. O macaquinho nasceu em julho do ano passado, no zoológico de Ishikawa, perto de Tóquio, no Japão. Segundo os tratadores, a mãe do bebê macaco teve um parto difícil durante uma onda de calor na região e pode ter ficado estressada por isso. Normalmente, os filhotes se agarram à mãe assim que nascem, mas como o Punch foi abandonado, não tinha no que se agarrar. Então, os biólogos encontraram uma solução emergencial para acolher o pequeno: uma pelúcia. E assim, o orangotango de brinquedo com pelos castanhos claros e muito maior do que ele se tornou uma companhia inseparável. Ao lado do bichinho, Punch virou celebridade e fez centenas de pessoas visitarem o local. No Zoológico de São Paulo, alguns macacos também já receberam presentinhos dos cuidadores. Assim como o Punch, um deles foi salvo pelos biólogos e ganhou um urso de pelúcia. Esse filhote foi encontrado sozinho, precisava de cuidados, e aí a gente iniciou esse cuidado com pelúcia, mamadeirinha, todo o cuidado que precisa para um filhote. Olha só que gracinha o filhote agarrado no presente. Não dá para saber se esse foi abandonado ou não, como aconteceu com o Punch. Mas o biólogo explica por que, às vezes, a mãe acaba rejeitando o bebê. A mãe pode ser uma mãe de primeira viagem, a mãe pode ter percebido ali um filhote fraco, um filhote que não tem reflexo ainda para sucção, então ele não vai amamentar, e aí ela acaba rejeitando. Lá no Japão, aos poucos, Punch começa a dar os primeiros sinais de aproximação com o grupo. Aqui, tenta se enturmar, mas um macaco parte para cima e dá um baita susto nele. Punch corre aos braços do amigo pelúcia para se proteger. Para introduzir esse animal no grupo, pode existir algum conflito. Esse animal tem que ser colocado aos poucos, primeiro pareado, eles vão ter um contato visual, e aí, aos poucos, esse animal vai ficar algumas horas, daqui a pouco um dia inteiro, dormir junto. É um passo a passo que pode gerar esses conflitos, mas que, sob cuidados humanos, a gente consegue controlar. O biólogo do Zoológico de São Paulo explica que objetos como o orangotango de pelúcia podem ajudar sim filhotes como o Punch a se sentirem mais calmos em momentos considerados traumáticos. O primata é um animal social, né? Ele ficar sozinho vai trazer alguma insegurança. Esse pelúcia vai substituir até que a gente consiga introduzir um outro filhote, retorná-lo com a mãe ou voltar ele ao grupo. E não é que essa semana, quando tudo já parecia perdido, a situação começou a mudar para o Punch? Um outro macaco se aproximou dele e deu
aquele abraço. Para Punch, o fim de um isolamento forçado representa agora o começo de uma nova vida. O pequeno, rejeitado, agora parece ter ganhado uma nova família. E milhares de fãs mundo afora. O Aldeia News de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever essa e também outras edições lá no nosso canal no YouTube, viu? A gente se vê no próximo final de semana, hein? Até lá!